Bom dia a todos. Quero-vos agradecer em nome da Informa da IB terem se inscrito neste nosso webinar, que é sobre o Score ESG, como já sabem. As métricas ESG referentes às áreas ambiental, social e de governance têm neste momento e terão no futuro uma importância cada vez maior para as organizações. Foi para dar resposta a esta necessidade que desenvolvemos o Score ESG. Para apresentar o webinar, temos connosco o professor Dr. Paulo Viegas de Carvalho, doutorado em Finanças pelo ISCTE Business School. O Paulo é professor universitário no ISCTE e no ISCAL e é especialista e consultor em modelos de risco no mercado e financeiros. Passo agora a palavra ao professor Paulo Viegas de Carvalho e desejo-vos uma boa sessão. Obrigado, Nádia, pela apresentação. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar. Durante a minha apresentação, vamos falar de as soluções que a Informa da IAB proporciona e vai proporcionar para avaliar o desempenho das empresas em termos de sustentabilidade, neste caso, recorrendo a indicadores ESG. Este acrónimo, o ESG, é introduzido em 2004 pelas Nações Unidas e pelo Banco Mundial, exatamente para incidir e, de uma forma agregada, permitir ter avaliação dos diferentes agentes económicos a três níveis, ou três componentes, nomeadamente uma componente ambiental, uma componente social e uma componente de corporate governance. E a questão que podemos perguntar é por que motivo será hoje em dia o ESG um tema importante, aliás, cada vez mais importante. Várias razões, enfim, estão por trás desta motivação para a importância do ESG, desde logo porque é fundamental garantir que todos os agentes económicos, as empresas incluídas, têm uma atuação alinhada com os objetivos de desenvolvimento e de sustentabilidade definidos a nível global. A este propósito, refira-se a legislação que tem sido criada sobre esta matéria, nomeadamente as Nações Unidas, em 2015, introduzem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram aceitos pelos membros desta organização, e que se pretende que, de certa forma, estes objetivos estejam traçados para a década em curso. Em paralelo, convém referir que nos últimos anos tem surgido progressivamente cada vez mais legislação, ainda também ao nível, neste caso, da União Europeia, em particular incidindo sobre determinados setores, em concreto, por exemplo, o caso do setor financeiro, que tem sido um dos setores que tem, digamos, reconhecido e tem sido direcionado uma série de temas sobre o ESG em termos da sua atuação. Além disto, os próprios stakeholders, os diferentes stakeholders das empresas, reconhecem cada vez mais a importância do ESG para a avaliação e o próprio comportamento dessas mesmas empresas. E então, o ESG contém a componente ambiental, que incide sobre as práticas da gestão da empresa para evitar a ocorrência de riscos ambientais. Existe também, ao nível, o S significa sustentabilidade do ponto de vista social, que, enfim, trata a forma como a empresa age perante os seus colaboradores, os clientes e a sociedade em geral. E, ao nível da governança ou do corporate governance, que sistemas é que a empresa tem no seu seio para garantir que os interesses dos diversos stakeholders estão salvaguardados, ou seja, não existe um stakeholder que tem um benefício privilegiado face aos demais. Adicionalmente, a relevância do ESG
manifesta-se em diferentes situações, em particular ao nível da seleção dos investimentos, e sobre este tema cumpre sublinhar alguns aspectos cada vez mais que têm estado mais na ordem do dia, como sejam as finanças sustentáveis ou o green finance, na seleção de investimentos que estão alinhados com aquilo que está definido em termos de sustentabilidade a nível global. A relação entre fornecedores e clientes cada vez mais pondera critérios deste género, critérios ESG. E, por fim, adicionalmente, o próprio desempenho das empresas acaba por se verificar, vários estudos assim o confirmam, que tem uma correlação positiva e significativa também com o crescimento do volume de negócios, com a rentabilidade, seja a médio, seja a longo prazo. Vamos ver depois como é que a realidade portuguesa enfim, se compara com estas evidências que existem, obtidas exatamente de outras geografias. Para a avaliação do desempenho ESG, é então necessário encontrar modelos de análise, ou modelos de avaliação, tipicamente quantitativos, que ponderam os fatores e os dados relevantes. E desde logo isto cria vários desafios. Nomeadamente, o alcance da informação é muitas vezes limitado. A maioria dos sistemas de avaliação incide sobre as grandes empresas, porque são estas que tipicamente têm informação mais abundante sobre alguns dos critérios que são considerados imediatamente critérios ESG. Por outro lado, a informação disponível sobre os dados ESG pode ser escassa, ou seja, mesmo dentro das empresas que possuem informação diretamente concretizável, diretamente que mede a atuação ESG, a informação não é igual entre todas as empresas. E isto cria uma dificuldade de comparação, ou seja, cria uma questão relativamente à própria qualidade e a credibilidade dos dados ESG. E, por fim, os sistemas existentes para tratar dados ESG são, por vezes, também insuficientes para responder às necessidades cada vez mais exigentes para quantificar estas questões, nomeadamente o desempenho das empresas em termos do ESG. Portanto, e este é o quadro no qual o desenvolvimento interno por parte da Informa DIB visou tentar dar resposta e, de certa forma, corresponder às necessidades, muitas delas não satisfeitas nesta matéria. E, assim, o que é que nós temos de soluções apresentadas, de soluções oferecidas pela Informa DIB? A Informa DIB, como todos saberão, tem uma riqueza e uma abundância de dados sobre as empresas que é útil para desenvolver várias soluções consoante e que dão resposta a diferentes necessidades no mercado. Uma delas é exatamente o ESG, existem outras que estão refletidas noutros indicadores, noutras soluções, sobre outras problemáticas. Além desta riqueza de informação, cumpre também sublinhar conhecimento aprofundado sobre o tecido empresarial que a Informa possui. E nessa medida é interessante referir que, enquanto que a maioria dos sistemas hoje em dia disponíveis visam avaliar as empresas onde é fácil ter informação, nomeadamente as grandes empresas, têm alguns dados sobre os quais é possível quantificar o desempenho ESG, já a mesma coisa não acontece em relação às PMEs e às empresas de menor dimensão. É este o propósito que a Informa pretende introduzir, colmatar esta necessidade, acrescentar detalhe e informação sobre um segmento muito representativo, em termos percentuais, do tecido empresarial. E então as soluções são divididas, as soluções proporcionadas pela Informa são divididas a 3 níveis.
Uma primeira solução consiste no desenvolvimento de um score ESG. Este score permite saber qual é que é o desempenho, qual é que é o comportamento das empresas em termos das 3 componentes, neste caso ambiental, social e de governance. Em paralelo, existe uma outra solução que permite aprofundar o detalhe dos dados, permite perceber quais são as motivações e os fatores individuais que justificam que o desempenho global alcance um determinado nível. Portanto, existe, então, nesta matéria, um relatório de indicadores exaustivo sobre o ESG. E, por fim, existe uma terceira solução que visa incidir sobre outra necessidade que também surge para um conjunto significativo de empresas, nomeadamente aquelas que têm relações internacionais, que exportam e que importam, por exemplo, e que necessitam de fazer também a avaliação do ESG da sua cadeia de venda ou da cadeia de abastecimento. Bom, e agora vamos então ver que características é que o score ESG tem e quais são os seus princípios metodológicos para apresentar esta solução. O score ESG definido irá representar a posição de uma determinada empresa com base na ponderação dos diferentes ESG rotulados como importantes, reflete a posição da empresa num determinado momento, não reflete uma probabilidade como é que esta empresa no futuro pode estar em termos de ESG. Ou seja, é na essência um modelo descritivo, é factual. O universo de empresas abrangido por este score contempla cerca de 220 mil empresas, mais concretamente, com base nos últimos dados, serão aproximadamente 218 mil empresas. Isto representa claramente uma grande percentagem do tecido empresarial, nomeadamente as empresas que entregam as suas contas, estão aqui representadas, uma grande fração delas. Os critérios para identificação deste universo inclui as empresas que divulgaram seus dados financeiros, ou seja, alguma transparência de informação que é requerida, os dados financeiros publicados nos últimos 3 anos. As grandes empresas, como de certa forma estão as necessidades de avaliação do ESG está satisfeita por outras soluções existentes hoje em dia, estão excluídas da avaliação deste score e também estão incluídas as empresas cuja dimensão é muito reduzida e por esse facto os dados disponíveis são muitas vezes exíguos, o que torna e impede de facto uma avaliação e uma quantificação objetiva minimamente credível. Já agora, as empresas cuja classificação da atividade económica, neste caso a classificação identificada com os 3 dígitos desta classificação, deverá conter também 5 empresas para haver um termo comparativo e posicionar, claro, cada empresa relativamente às suas congêneres, em termos de dimensão e em termos de setor. A classificação deste score, como eu referi, pondera vários fatores. Em particular, são 56 os fatores ponderados por este score, todos aqueles que dizem respeito às diferentes componentes, a componente ambiental, a componente social e a componente de governance, que permitem ter uma visão minimamente confiável sobre o desempenho da empresa em cada uma destas componentes. E assim sendo, com base na informação compilada sobre cada empresa, com base na informação compilada ao nível do setor e das empresas de dimensão comparável, o que é feito é exatamente uma avaliação relativa
de cada empresa face às suas congêneres do mesmo setor e de dimensão comparável. E isto irá proporcionar, então, uma classificação que vai de 1 a 5, onde 1 significa uma empresa que está claramente pior posicionada do que as suas congêneres, neste caso o score ESG é mínimo, e 5 será a empresa, ou compreende as empresas que melhor posicionamento e que melhor desempenho têm em termos de ESG face às suas congêneres, e o score ESG será considerado neste caso elevado. Com esta classificação é depois possível fazer inclusivamente uma ordenação e ser uma comparação tanto a nível do setor global. Já agora, dar aqui uma ideia, enfim, meramente ilustrativa de alguns dos fatores ponderados por cada uma destas componentes, componente ambiental, social e de governance. Há informação ponderada que diz respeito a recursos naturais, há informação que se refere à intensidade carbónica, enfim, e às emissões de gases poluentes que a empresa e, eventualmente, o setor possam ter. A obtenção de determinados incentivos é algo que, incentivos neste caso para a proteção ambiental, é algo que também é ponderado. Ao nível social, capital humano, envolvimento com o fornecedor, se a empresa cumpre, enfim, e respeita os compromissos perante os seus fornecedores, nomeadamente compromissos de pagamento, o envolvimento com a comunidade e, claro, já agora também ao nível do corporate governance, é ponderada, por exemplo, a diversidade de género na gestão, como é ponderada também a diversidade de género ao nível dos recursos humanos que a empresa tem. E a própria sustentabilidade do negócio. Mais fatores existem para além destes, mas pelo menos creio eu que isto permite ter uma noção do tipo de informação que é ponderada. Portanto, são 56 fatores, como eu referi, temos aqui apenas alguns identificados. O cálculo do score ESG, a nível por componente, o score ambiental, o score social e o score de governance, são agregados para haver o cálculo de um score a nível global, com as respectivas ponderações, que irá fazer com que a empresa pode ter, no limite inferior, uma pontuação negativa, menos 29, o que significa um desempenho muito mau, a nível do ESG, ou uma pontuação máxima de 44, e que significa que estamos a falar a pontuação potencialmente máxima. Com esta distribuição de pontos, é possível depois identificar quais são as classes relevantes nos pontos de corte que se revelam pertinentes. E assim é então possível identificar as 5 classes do score ESG. Score mínimo tipicamente irá incluir pontuações muito baixas, normalmente negativas. Score mais elevado, claro está, irá arrumar as pontuações, não necessariamente muito próximo deste nível, do 44, mas serão, comparativamente aos demais, pontuações bastante superiores. Com este score é interessante depois fazer algumas análises e perceber como é que o score se comporta e que informação é possível retirar daqui. Por exemplo, uma análise por setor de atividade do score ESG, nas pontuações de 1 a 5, 1 aqui assinalado a vermelho, o 5 assinalado a verde, o mínimo e o máximo, neste caso o elevado, é possível ver, por exemplo, que alguns setores têm um score médio e, naturalmente, uma percentagem de pontuações mais elevadas comparativamente a outros. E creio que, em termos económicos, isto que está aqui refletido, de certa forma, corresponde ao que muitos de nós seríamos levados a pensar. Ou seja, serviços empresariais, por exemplo, teremos uma pontuação de cerca de 5% dos casos no score mínimo, em contrapartida 15% dos casos com um score elevado, correspondente a um score médio de 3.3.
Ao invés, quando olhamos para as indústrias, verificamos que a situação é diametralmente distinta, ou seja, aqui estamos a falar de 16% das empresas com um score mínimo, ou seja, uma percentagem bastante mais representativa nos scores com pior desempenho, e 7% das empresas com um score elevado, uma pontuação média de 2,7, o que não significa que dentro de cada setor, antes pelo contrário, que haja diferenças. Estamos a avaliar a média, como sabemos, a média contempla exatamente, pode conter diferenças bastante significativas, que podiam ser avaliadas, por exemplo, como um indicador, como o desvio padrão. Portanto, temos então esta evidência, já agora a evidência é esta, retirada sobre os últimos dados financeiros, que serão os dados referentes ao ano 2021. A análise pode ser inclusivamente estendida a outro tipo de comparações e que vamos concluir que, interessantemente, estão algo alinhados com aquilo que a evidência empírica tem dito nos vários estudos académicos de outra natureza que têm sido feitos sobre esta matéria. Por exemplo, em termos de dimensão, aqui excluindo, já agora fica esta salvaguarda, não nos esqueçamos que estão excluídas as muito pequenas empresas, cuja faturação não chega a 25 mil euros, e as empresas que têm uma faturação muito elevada, ou seja, temos as grandes empresas. Na prática, estamos a falar de médias, de pequenas e de microempresas, sempre que, desde que elas tenham um nível de faturação superior a 25 mil euros. E aqui o que nós verificamos é que quanto maior é a dimensão, de facto, melhor é o score médio, mais elevado é o score médio. 4,1, ou seja, mais próximo de 5, no caso das médias empresas, o que também, convenhamos, não é nada que não pudéssemos suspeitar em termos gerais, mas continuo a referir, dentro destas empresas haverá aquelas que têm um desempenho pior do que outras. Não, isto é um desempenho médio, novamente. Nas microempresas, tipicamente têm uma estrutura menor e que muitas vezes as preocupações não são tanto de sustentabilidade, são mais, por vezes, questões de sobrevivência ou de manter um nível de atividade. O ESG é um objetivo que está traçado para os diferentes agentes económicos, é verdade, mas nem todos têm a mesma capacidade de responder. Portanto, neste caso, a conclusão aqui é as grandes empresas, as médias empresas, as empresas de maior dimensão, têm e revelam em termos médios um ESG melhor. Em termos de antiguidade também, a relação também se surge como positiva. As empresas mais antigas, mais consolidadas, também, de certa forma, evidenciam um desempenho ESG que é claramente preferível, é claramente mais elevado do que as empresas mais recentes. As empresas mais recentes acabam por agregar uma menor percentagem de casos com um score ESG elevado comparativamente às restantes. E agora, em termos do desempenho económico, quanto ao desempenho económico, com os dados, novamente, de 2021, observando o desempenho, neste caso, medido com resultado líquido positivo versus resultado líquido que não é positivo, neste caso seria negativo, verifica-se claramente que a maior percentagem das empresas com score elevado são exatamente aquelas que têm, reparem, 88% das empresas têm um score, aliás, têm resultados positivos. Em contrapartida, nas empresas com score mínimo, verificamos que há uma série delas, ainda não estamos a falar de rentabilidade, a rentabilidade iremos falar a seguir, mas neste caso estamos a dizer que os resultados líquidos, aquilo que é o desempenho económico da empresa num determinado momento é negativo e é bastante superior, por exemplo, nas empresas com score mínimo. A própria variação dos resultados líquidos de um ano para o seguinte, aqui pegando no ano 2021 comparativamente ao ano 2020, verificamos que há uma franja relativamente diminuta de empresas que mantêm estabilidade
em termos da variação dos resultados líquidos, que estamos a falar uma estabilidade é relativa, não quer dizer que não houve alteração, mas que a variação percentual é muito baixa, portanto cerca de entre menos 2% e mais 2%. Mas as empresas que crescem, ou seja, que excedem estes valores, são exatamente, há uma prevalência dessas mesmas empresas nos scores mais elevados, no score ESG mais elevado em comparação com as empresas de scores mais baixos. A prevalência aqui é muito superior, sobretudo quando comparado com os scores ESG mínimo. Vamos ver agora sim o desempenho em termos de rendabilidade. A rendabilidade aqui medida a 2 níveis. Por um lado, a rendabilidade do ativo. Em relação à rendabilidade do ativo, eu creio que, pelo menos visualmente, é fácil perceber a relação positiva entre rendabilidade mais elevada e desempenho ESG também de melhor valor, ou seja, estamos a falar, os scores mais elevados revelam uma rendabilidade do ativo mais elevada. Já agora referir que esta rendabilidade do ativo é obtida com a divisão dos resultados líquidos pelo valor do ativo total. Em relação à rendabilidade do capital próprio, a relação não é entre esta rendabilidade e o ESG, é também tendencialmente visível, ainda que não tão monotonamente crescente quanto é, por exemplo, na rendabilidade do ativo. Mas ainda assim, verifica-se que a rendabilidade, se for relativamente elevada, ultrapassar 10%, em termos médios, iremos encontrar boa parte das empresas no score elevado e no score médio-alto, acabam por ter uma rendabilidade superior às empresas que estão no score médio e no reduzido e muito superior às empresas que estão no score mínimo. Ou seja, acaba por se confirmar na evidência empírica em Portugal, de certa forma, aquilo que nos é dito por experiência recolhida noutras geografias, eventualmente com empresas de dimensão diferente destas que estamos aqui a considerar. Portanto, e já agora também dizer que temos indicadores de rentabilidade, há indicadores de desempenho económico no score ESG, mas a grande maioria não são indicadores desta natureza. Por isso estamos a falar de fatores ambientais, fatores sociais e fatores de governance que não têm absolutamente nada a ver com a rendabilidade. Mas o que é um facto é que verificamos existir esta rendabilidade positiva. A rendabilidade pode ser inclusivamente calculada se nós estendermos isto às vendas, ou seja, a própria rendabilidade das vendas, rendabilidade, eu não diria do negócio, mas pelo menos da atividade de vendas da empresa, vendas e prestação de serviços, verifica-se que claramente também tem uma relação positiva, uma correlação, melhor dito, positiva com o próprio score ESG. Scores mais elevados, novamente, estão associados à rendabilidade mais elevada, a rendabilidade das vendas mais elevada. Mas, já agora, e esta era a constatação que também alguns estudos acabam por apresentar no exterior, é exatamente a evolução do volume de negócios é mais acentuada, ou seja, há mais potencial de crescimento, há mais crescimento do volume de negócios, pegando aqui na evidência de 2021 versus 2020, nos scores mais elevados, em contraste com as empresas com scores mínimos. Com score mínimo teremos 61% das empresas têm um aumento do volume de negócios, mas ao mesmo tempo 32%, uma porcentagem bastante significativa de empresas, reduz também o seu volume de negócios. Ou seja, o próprio desempenho em termos do volume de negócios revela haver uma relação estreita entre esta dinâmica, a dinâmica da atividade de negócios das empresas, a dinâmica do próprio negócio das empresas e a atuação das empresas em termos ambientais, em termos sociais e em termos de corporate governance. Colocando a questão a outro nível e a um nível mais agregado, poderíamos estender a análise conjugando, neste caso, dois indicadores
que são, pelo menos um já existe, o outro vai ser disponibilizado pela Informa DIB. É comparar o nosso score, o score ESG, com o nível de resiliência financeira das empresas. E a evidência diz-nos claramente que as empresas com resiliência financeira mínima têm, uma boa parte delas, um score ESG que é mínimo, 27% é a percentagem, em comparação, por exemplo, com as empresas que têm melhor indicador de resiliência financeira, empresas que estão mais resilientes face a impactos exógenos, impactos económicos exógenos que podem afetar eventualmente a própria sobrevivência da empresa. Portanto, e isto acaba por fazer sentido, haver melhor desempenho e melhor resiliência financeira com um melhor desempenho também ao nível do ESG. E ainda, a análise também pode ser estendida a outro indicador, neste caso, colocando a questão da sobrevivência das empresas, mais concretamente, colocando a questão ao nível do risco potencial daquilo que se assemelha, de certa forma, a uma situação de insolvência. Medida, neste caso, por este indicador que Informa, enfim, utiliza, que é o conceito de failure, que, de certa forma, vai estar a refletir as empresas que encerram por insolvência ou que encerram a sua atividade com dívidas por regularizar. Basicamente, estamos a falar um risco estrutural bastante elevado. E, novamente, verificamos que, quando o risco de failure é mais elevado, encontramos também uma maior percentagem, pelo menos uma percentagem muito mais expressiva comparativamente às situações alternativas, com risco de failure mínimo, por exemplo, de score ESG mínimo, desempenho de risco de failure mais elevado, de certa forma, tem alguma relação com score ESG, que também é mais fraco. Note-se que, já agora, será errado dizer que existe uma relação de causalidade. Existe apenas uma correlação, existe uma evidência. O que é que causa o quê? Naturalmente, isso seria tema de outra análise. A única coisa que existe aqui é uma constatação, é factual, entre o failure e o ESG. Mas será errado dizer que uma empresa que tem risco de failure mínimo, que nitidamente terá também score ESG máximo. Ou seja, de verdade seja dita, nós verificamos que existem ainda 7% das empresas que têm risco de failure mínimo e ainda assim têm um score ESG também é mínimo. Neste caso, o score com a refletir pior desempenho. Por isso, em termos médios, a comparação é legítima, em termos individuais, não será. É necessário, de facto, ver e atender à avaliação de cada empresa em cada caso particular. E sobre isto, vamos utilizar aqui este pequeno exemplo que nos permite perceber como é que, de facto, esta solução pode ser transposta para a comparação face a um determinado setor, ao setor onde a empresa se enquadra, à dimensão que a empresa tem. Neste caso, temos uma determinada empresa, chamada aqui, designada empresa X, que pertence à indústria do calçado, que é uma pequena empresa, e que, segundo a avaliação nas três componentes, no governance tem uma avaliação de 5, na componente social tem uma avaliação de 5 e na componente ambiental tem uma avaliação de 2. Segundo as ponderações que o score ESG tem, neste caso, esta empresa teria uma classificação de 5. Comparativamente ao setor, claramente a empresa está numa situação de melhor posicionamento face às suas congêneres. Esta comparação é possível e permite claramente direcionar a utilização desta solução para responder a diferentes necessidades, nomeadamente as necessidades podem surgir por diferentes fontes e é exatamente este o propósito da introdução desta solução, é tentar responder e, de certa forma, colmatar algumas das necessidades hoje em dia não satisfeitas.
Por exemplo, podemos pensar num responsável de compras ou na área de compras que pondera a seleção dos seus fornecedores com base em critérios ESG. Os investimentos, foi referido no início, cada vez mais ponderam critérios ESG. Há hoje em dia investimentos que são direcionados basicamente fundamentalmente assentes em critérios de sustentabilidade. Nessa medida, é possível avaliar o desempenho da própria carteira de investimentos, é possível responder, caso existem, nos casos em que tal seja aplicável, às solicitações de reguladores e, eventualmente, os próprios gestores de ativos ficam com uma visão mais transversal de qual é que é a forma e o desempenho da sua carteira, o desempenho da mesma. O setor da sustentabilidade do negócio, aqui a preocupação será fundamentalmente uma preocupação interna, que permita à empresa estabelecer uma comparação do seu desempenho ESG com suas congêneres, com o seu setor, com os seus concorrentes, permite perceber à empresa onde é que pode melhorar para ter um desempenho mais alinhado com os critérios ESG. Banca, foi referido que tem surgido legislação sobre esta matéria, nomeadamente nos critérios de concessão de crédito, haver a ponderação de dados e informação ESG. Nessa medida, espera-se também que esta solução corresponda a esta necessidade, enfim, dado que temos uma grande franja do tecido empresarial antes não coberta e que, a partir de agora, passa a estar, enfim, a dar resposta à avaliação desta necessidade. E, inclusivamente, noutros setores, podem também surgir eventuais necessidades. Enfim, aqui a título também de exemplo, o caso do setor segurador, no qual, por exemplo, os critérios ESG podem ser ponderados ou podem fazer parte dos modelos atuariais para a determinação dos prémios que cada seguradora aplica e no seu pressário. Bom, e com isto termino a minha apresentação. Espero que tenha sido interessante, esclarecedora, e resta-me desejar o vosso interesse, a vossa presença, e a partir daqui a Informa estará ao dispor para esclarecer todas as questões que forem pertinentes. Muito obrigado.